Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Por ordem médica, eu tenho que falar sentado nesse domingo e no outro também. Mas tudo bem. Uma pequena cirurgia. E a irmã Janaína também submeteu-se a uma cirurgia de veia, tirando inclusive uma safena que aguardava há muito tempo, e aquilo, se deixar passar, dá trombose, né? É preciso as irmãs, principalmente, terem cuidado com isso. Mas passa bem, desde que essa aí é repouso. Eu não sirvo para enfrentar uma cirurgia dessa natureza, né? A minha mãe descobriu esse ponto fraco, castigo, me deixar deitado, né? Vai ficar deitado. Ô, tristeza. Eu não aguento ficar deitado. É bom deitar, mas melhor é levantar. 5 horas, 6 horas. Mesmo o corpo pedindo cama, não? Nós temos coisa difícil. Eu advirto esse irmão. Eu lamento que você não põe endereço, não diz de onde é. Quem é seu pastor? Mas pelo que você está dizendo aqui, você está ouvindo vários pastores. Então, a mulher abandona, sai com outro homem, depois você busca de volta, recebe de volta, torna embora com outro já diferente, e agora quer o divórcio. Aí nessa hora a preocupação é se fica livre. Essa questão de ficar livre é responsabilidade do pastor, que ele forma uma comissão de pessoas credenciadas no ministério ao seu lado para julgar o caso à luz da palavra e da lei, do social, moral social. E isso não deve ser badalado. Nenhum membro dessa comissão tem o direito de falar para uma pessoa que está submetendo o seu caso a julgamento de uma comissão,
um membro isoladamente falar que você está livre, você não está livre. Não tem esse direito. Então não precisa de comissão. E quem vai dar a última palavra, a palavra mesmo final, é o pastor. Isso é feito, inclusive, uma ata. Aquilo deve combinar com as escrituras e com casamento e divórcio. Ora, que interpretação mais infantil que você ouve. Tem alguns pastores que diz que Mateus capítulo 19, versículo 9, Jesus está falando para quem é noivo e não para quem é casado. É brincadeira. Isso é brincadeira. Eu não entendo. No seu caso, parece que você ouve muitos pastores. E seu pastor? Onde está? Ele está posto aí para isso. Mateus 19, verso 9, é como está escrito. É como está escrito. Eu não vou julgar o seu caso pelo que você está escrevendo. Eu não posso julgar publicamente um caso dessa natureza. A gente fala da forma generalizada usando essa escritura que é a base. E tem, por exemplo, casamento e divórcio, que é exegese do assunto, quer dizer, que vai além da escritura. Aquilo foi recebido na coluna de fogo. Moisés, isso é coisa de profeta. Moisés recebeu fora da escritura para fazer 2 querubins e pôr na arca, quando era proibido na escritura. E então, casamento e divórcio, parágrafo 211, 212. Eu estou falando assim de um modo generalizado. Cada caso é um caso bem entendido. Você compreende. Você precisa do pastor. O pastor vai formar uma comissão e julgar coisas sérias, ficar ouvindo infantilidade de que Jesus disse foi para noivos. Ora, então aí é difícil, muito difícil, porque é uma coisa pública. A forma generalizada é isso. Mateus 19, verso 9, e referências. E casamento e divórcio, 211, 212, é a rejeição. A mulher que rejeita o marido
Irmão Brana dá exemplo de Assuero, que o Bastiz o rejeitou atendê-lo, e ele então a repudiou e casou-se com Esther, não é? Então, casamento e divórcio é coisa de profeta. O repúdio. Profeta, se ela corta o cabelo, ele tem o direito de repudiá-la. Agora aí sim. Agora sim. Até que prove que aquele espírito que levou-a a cortar o cabelo, que é o de adultério, seja comprovado, ele não pode casar, mas pode repudiar. Essa é a forma generalizada. Cada caso é um caso. Por favor, isso gera confusão. Para quê, irmão? Você tem que ficar ao lado do seu pastor aí. O seu pastor é que está com os dois dinheiros, que é o Velho e o Novo Testamento, revelado pela mensagem. E tem um outro caso que o casal se separa por incompatibilidade de gênio. A separação por incompatibilidade de gênio não dá direito ao homem casar. Ele não está livre. É incompatibilidade de gênio. Então, um casal se separou, divorciaram, e logo aquele casal, o irmão veio ao irmão Brana procurar se ele o casaria novamente com a esposa. O irmão Brana fez o casamento, elogiou, falou assim que deve fazer, mas ele observou, porque todos os dois haviam levado vida limpa. Então esse é mais um caso. Incompatibilidade de gênio. É falta de uma conversão mútua. Sempre tem um que eles falam assim, giral de pancada. Giral de pancada da mulher, giral de pancada do homem. Mas já outros não conseguem. Eu já vi uma história, inclusive filmada, que ele era um agente civil, da Polícia Civil, e a sua mulher fazia a comida que ele não dava conta de comer, principalmente carne. E ele era tão paciente com ela. Que exemplo maravilhoso é aquela fita. Que no almoço
se tinha carne, ele esperava, arranjava um jeito, esperava ela sair, ir lá na cozinha, pedir alguma coisa, e ele corria no banheiro e jogava sem ela perceber. Eles trabalham de dois, e o companheiro dele não aceitava aquilo. Isso não é possível. Vai comer lá em casa, né? Para muitos, aquilo era motivo para separação. Mas ela tinha outras virtudes, né? Esse caso é caso que tem que ser com paciência, com conhecimento, com autoridade na mensagem, no ministério, para dizer o seu caso é isso, é isso, é isso. Então para de perguntar, pastor. Pede seu pastor para tratar do assunto à luz da palavra, à luz de casamento e divórcio. Amém? Esse caso de suicídio por que suicidar? O homem na lei, ele é isentado de culpa, de crime, se ele agiu legitimamente, em legítima defesa da vida. Agora você fala em tirar sua própria vida por causa da mulher? Porque ela não acredita? Vocês dois, escuta aqui, irmã e irmão, estão ordenados a virem no escritório, vocês dois. E você para de falar esse negócio de suicídio. Isso soa muito mal. Soa até como chantagem. Me desculpa, eu tenho que falar com liberdade, não? Liberdade. Isso é o inimigo que põe isso na cabeça da gente. Eu sei que tem ministério que é afetado por tudo, atacado por tudo, como Jesus foi. Inclusive de morrer assim. Jeremias amaldiçoou o dia que nasceu. Por que não foi ele um aborto? Mas nem por isso ele falou de suicidar. Não faça isso, não. Venha ao escritório, você e sua esposa. Está bem? Isso aqui é a coisa mais fácil que tem para resolver, conforme você escreveu. Se ela tem um coração cristão. Agora, irmã, que direito na Bíblia e na mensagem
tem a mulher de repudiar o marido? Qual é o direito? Eu não vejo. Bom, o homem leva asa com isso. Diante de Deus é a mesma coisa. Mas a parte social, aqui embaixo, é diferente. Ele diz, em casamento e divórcio, ele pode, mas ela não pode. É como Cristo e a igreja. Jesus pode repudiar a igreja, mas a igreja não pode repudiá-lo. Agora, não, o homem morrendo, pensando até em morrer, porque não é acreditado pela esposa. A senhora não tem lugar na Escritura para isso. Não tem lugar. Pega, estuda, não é ler, não. Uma leitura corrida. A mensagem casamento e divórcio. Todo mundo deveria ler que é a mensagem. As moças, antes de casar, conhecer que eu sou mulher. Eu sou homem. Quem dá cobertura, falando de uma coisa correta, sóbria na vida conjugal, para a mulher agir como determinadas ações que é do homem, é de acordo com o marido, é de acordo com ele. Ele pede ajuda a ela. Fora disso, ela está numa perversão. Então, por que a senhora fazer isso? A senhora está se condenando. A senhora fica culpada do que você acusa. Ainda mais, ele diz aqui que a senhora não acredita que ele é um eunuco de coração, um coração puro. Não importa se a senhora acredita, se não acredita. Só dá todo direito para ele. Isso é uma forma de repudiar. Só está repudiando seu marido. Eu encontro Mateus 19, verso 9, referências, o homem repudiando o marido. A mulher que perdeu a dracma ficou desesperada porque ela seria repudiada pelo marido. O homem não tinha que perder dracma, aliança, para ser repudiado. Cada pedra daquela representava uma virtude. Ela perdeu a pedra da fidelidade. E ela então ficou desesperada, porque ele a repudiaria. Às vezes se tem. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10 e 11, Deus disse, Paulo disse assim, o Senhor, não eu. Eu sempre observo assim, se eu falasse eu, ainda era o Senhor.
Mas ele fez questão de dizer, diz o Senhor, não eu, que a mulher não separe do marido. No verso 11, o Senhor diz, se porém se separar, que fique sem casar. Se reconciliar, que reconcilie com o marido. Veja aí, 1 Coríntios 7, versos 10 e 11. Então, por que a senhora faz uma coisa dessa? Só não tem base na Escritura, não tem base na mensagem de casamento e divórcio. Estuda, irmã. Estuda, pega casamento e divórcio, vai grifando, vai grifando. Aí Deus vai falar com a senhora. A gente diz normalmente que quem fala que vai suicidar, não suicida. Quem vai suicidar não fala. Até certo ponto é certo isso. Mas eu tenho tido alguns casos que aconteceu, de fato. Se o suicídio levasse a alma para o céu, o Jim Jones salvou gente demais, né? Que suicídio coletivo. É Jim Jones, né? É, não é? É isso mesmo? É. Mas não leva, é. Agora aqui é o fato de que eu mesmo não sei explicar por que eu adotei esse costume. Não é doutrina de beijar o pé, um pé de um irmão que eu estou lavando os pés dele. Não é doutrina. Eu adotei um costume, mas causou dificuldade para um. Num caso desse aí, ó, pode não causar para 10 mil, mas causou para um, é melhor a gente parar. Parar. Ninguém vai fazer isso porque eu estava fazendo. O irmão Branham disse que o pastor fazia certos gestos, a igreja toda estava fazendo. Numa interpretação completamente errada, simplória mesmo, temor e tremor. Então, irmãos, isso é o pastor, né? Irmãos, está escrito aqui, ó, temor é respeito, é reverência, e tremor tem que tremer na presença de Deus. Então, o povo tinha que tremer, né? Aí vai acostumar todo mundo a tremer. Não, não é assim não. Então fica resolvido isso aí. Muito obrigado. A senhora está pedindo perdão aqui em outro e-mail, falando do susto que levou, mas que susto. Levou um susto, não é? Mas a senhora fica em paz, tá? Deus te abençoe, muito obrigado.
pela confiança. Agora nós vamos ler a Bíblia.